Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central de Itatiaia. Aqui César Cieg, professor da Escola Bíblica Dominical. E como falamos no vídeo anterior, nós vamos aqui dar prosseguimento às nossas aulas da Escola Bíblica, de uma forma online. Devido a essa situação, estamos temporariamente impedidos de congregarmos, impedidos de crescermos espiritualmente juntos de uma forma congregacional, mas vamos aqui disponibilizar nas plataformas digitais, usarmos a tecnologia ao nosso favor para que possamos continuar crescendo espiritualmente, mesmo que de uma forma distante, mas que possamos continuar aprendendo juntos. Amém? Então, nós vamos aqui na página, no canal do YouTube EDIMCI, vai estar aqui na descrição do vídeo o link, assim como o link do pastor Ronald Lima vai estar aqui na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar os cultos, né, da nossa igreja neste momento, temporariamente. Então, que possamos aprender juntos usando as mídias, as plataformas digitais, amém? Então vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do livro de Romanos nos capítulos 8 e 9. Até então nós vínhamos estudando o livro de Romanos, estudamos até o capítulo 7 no domingo passado, né, no dia 15 de março, e a partir desse domingo nós vamos continuarmos com essas aulas online. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 8 e 9 do livro de Romanos, amém? Esses dois capítulos são extremamente importantes dentro desse tratado teológico que é a carta de Paulo aos Romanos. E nós vimos nos capítulos anteriores, né, os principais fatos e os principais doutrinas do livro de Romanos, que é a questão da salvação através da fé. O livro de Romanos, basicamente, a grande mensagem é a salvação através da fé, né? Recebemos a fé, a salvação através da fé e pela graça de Deus. Então, nesse capítulo não é diferente. No capítulo 8 de Romanos, Paulo começa declarando uma sentença, que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele começa dizendo que não há nenhuma condenação, e ele finaliza o capítulo 8 de Romanos falando que nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Então, é algo realmente edificador para a nossa vida. Entre esses dois versículos, o versículo 1, que ele fala sobre isso, e o versículo 39, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, ele cita 19 vezes a palavra Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo, não só para compreender e entender as Escrituras, como para colocá-las em prática em nossa vida. Precisamos sempre do auxílio do Espírito Santo. Do versículo 1 a 11 do capítulo 8, a ênfase de Paulo é justamente que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, porque, ou seja, a morte, a condenação, ela foi vencida pelo sacrifício da cruz. Mas no versículo 9, ele cita algo muito importante para que não haja nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Qual é? Eu vou ler aqui na minha Bíblia: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Qual é essa ênfase, essa aplicação pessoal para nós? Nós não estamos mais na carne, ele diz. Ele fala aqui que as obras da carne, elas são o pecado. Que o pecado, ele milita contra o Espírito, como ele disse no capítulo 7. Então, mas ele diz: nós, porém, vós, porém, não estás mais na carne, se é que estão em Cristo Jesus, se é que o Espírito habita em vós, se de fato o Espírito habita em vós, em outra versão. Então, quer dizer, nós não estamos mais na carne, se é que o Espírito de fato habita em vós. Ou seja, quando realmente o Espírito está em nós, quando o Espírito está atuando em nós, as obras da carne não estão militando. Porém,
ao menor sinal que deixemos esse espírito, as obras da carne voltam a falar mais alto. Isso quer dizer o quê? Que não é por nós, não é a nossa ação, e sim a ação do Espírito em nós. Essa ação do Espírito em nós é que vai nos livrar da nossa carne, ou seja, daquilo que somos feito, da nossa natureza decaída. Quando o Espírito está atuando em nós, nós não estamos sujeitos a essa natureza decaída, amém? Já do versículo 12 ao versículo 17, ele enfatiza a nossa filiação de Deus, que somos filhos, herdeiros. E aí no versículo 13, eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz: porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se, olha só que interessante, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mais uma vez ele está enfatizando a ação de Deus, a graça. Ele está dizendo, se pelo Espírito mortificardes. Se nós conseguirmos mortificar essa ação da carne, como? Através do auxílio do Espírito Santo. Se pelo auxílio do Espírito nós conseguimos mortificar essa ação, aí desta forma viveremos. Como diz Cristo, ele diz, aquele que nasceu de novo vai herdar o reino dos céus. E como que nós nascemos de novo? Através do Espírito. Só podemos nascer de novo através do Espírito. Então esse versículo 13 é muito importante, que diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós não conseguimos, querido, de forma alguma conseguimos ou conseguiremos mortificar essas obras se não for pela ação do Espírito, amém? E do versículo 18 ao 25, qual é a ênfase aqui de Romanos? É os sofrimentos vezes a glória que está por vir. No versículo 18, ele começa falando aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Paulo aqui ele vislumbra dizendo que todas as aflições que passamos, quando lembramos aqui do capítulo 7, aquela luta dele, né? Aquela luta interior dele, todas as aflições que passamos, querido, não pode ser comparada à glória que está por vir. Ou seja, a nossa vida eterna junto com Cristo. E aí nós vemos uma coisa muito interessante. A partir do versículo 19, ele começa a falar uma coisa, um paralelo que é muito didático e muito revelador de Deus para conosco, queridos. Ele diz no versículo 19, olha só, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 22, ele fala, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja bem, querido, olha só, como a gente, se nós pararmos para pensar, como nós vemos isso rodeando ao nosso redor, como nós vemos isso? Toda a criação, ele está falando aqui da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus está sentenciando Adão devido ao pecado, no versículo 20, ele diz, por tua causa agora, porque você comeu do fruto que eu mandei que não comesse, por tua causa a terra será maldita. Querido, olha só, nós vemos aí esse gemido da terra. Olha só quantos terremotos, maremotos, enchentes, anos após ano. Recentemente nós vimos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Baixada Santista, enchentes, em Minas Gerais, mais no começo do ano. Então, quantas vezes nós vimos esses gemidos da terra? Ou seja, toda a criação foi amaldiçoada pelo pecado original, pela nossa natureza decaída toda, e desde então a terra, querido, toda a criação, toda a natureza, terra, animais, tudo, não consegue cumprir o seu propósito original dado por Deus. E isso ela geme aqui em Romanos, nesses versículos do 19 até o versículo 25, nós vemos claramente esse link de Paulo linkando essa situação. A terra, ela geme, e aí nós vemos, se nós pararmos para pensar, nós vemos isso todos os dias ao nosso redor, no mundo todo.
Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo diz que tu, ó homens, é indesculpáveis, porque tudo que existe mostra a manifestação de Deus. Tudo aquilo que existe mostra a manifestação de Deus. Quando ele diz isso, tem muito a ver com essa situação da terra, que ela geme, toda a criação. E ele diz que nós também gememos. Olha só, eu vou ler aqui o capítulo 22, o versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E no versículo 23 ele diz: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha só, querido, ele diz que não só a terra geme, como nós também gememos, porque estamos esperando que o nosso corpo seja transformado, que essa terra seja transformada, para que possamos juntos, na glória eterna, sermos livres de tudo, não só de todas as situações, seja de doenças como essa que está assolando hoje a humanidade, seja de sofrimentos, tristezas, limitações, mas principalmente da nossa natureza pecaminosa. Amém, queridos? Do versículo 23 ao 26 ao 30, ele fala da intercessão do Espírito. Ele diz que o Espírito nos ajuda, ora por nós, faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querido, quanto mais estamos contaminados pelo pecado, pela tristeza, pela dificuldade, nós temos mais dificuldade de orar. Mas Paulo, ele nos dá uma grande esperança nesse momento. Ele diz que o Espírito Santo, ao qual aquele que Jesus falou, que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Esse Consolador, querido, ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis, diz aqui. E do versículo 31 ao versículo 39, ele mostra-nos as provas e a certeza do amor de Deus por nós. Ele começa o versículo 31 dizendo, um versículo muito conhecido de todos nós cristãos: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Ele está aqui nos reafirmando esse grande amor de Deus. E aí, mais nos últimos versículos do capítulo, ele diz que nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, querido? E no capítulo 9 do livro de Romanos, que é um capítulo extremamente difícil e extremamente mal contextualizados por muitos homens através dos tempos, né? É um capítulo que fala muito da questão da eleição, da predestinação do homem. Ele começa dizendo, do versículo 9, no capítulo 9, do versículo 1 ao 13, ele fala da incredulidade dos judeus e da rejeição de Israel. Ou seja, na verdade esse contexto não é exatamente o que algumas pessoas conduzem o texto para o seu sentido, para a sua vontade, ou seja, para manifestar a sua exegésima. Mas sim, ele está falando exclusivamente dos judeus. Ele está dizendo assim, porque vocês não aceitaram a Cristo, Deus abriu um parênteses na história e deu essa possibilidade aos gentios, aqueles que não são judeus. Então, de uma forma muito... Ele diz, em Cristo digo a verdade e não minto, ele começa dizendo no capítulo 9, que dou-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. No Espírito, tenho grande tristeza, ele diz, e continuador do meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Ou seja, na verdade, quando ele está falando que Deus ele escolheu pessoas, predestinou segundo a sua vontade, ele está justamente tentando mostrar aos israelitas que Deus ele abre essa possibilidade também a mim e a você. Na verdade, os gentios receberam, que deveriam receber através dos judeus, mas com a rejeição dos judeus a Cristo, eles recebem diretamente de Deus, ou seja, a graça, a misericórdia.
E nos versículos 19 a 29, ele fala da soberania de Deus, que é justamente uma das passagens mais difíceis de serem entendidas na Bíblia. Confesso que particularmente a mim é extremamente difícil essa passagem. E ele começa dizendo: quem é tu para dizer quem Deus pode ou não salvar, quem Deus pode ou não querer? Mas na verdade ali, querido, eu entendo, através da instrução do Espírito Santo, que ele está justamente falando aos judeus, porque os judeus, eles tinham aquela arrogância de dizer que só eles poderiam ser salvos. Então ele está dizendo justamente para que a salvação não era só para eles, na verdade era para ser através deles chegar a todos os povos, como Deus disse lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, e os judeus, eles não entenderam. Dessa forma, Deus fez com que a sua vontade prevalecesse, mesmo diante da recusa dos judeus em aceitar o Messias, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tanto é que nos últimos versículos, do versículo 30 ao 33, ele diz justamente isso, que Israel é responsável pela sua rejeição. Ele diz assim, vou ler aqui: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Amém? Mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço? Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo justamente que os gentios alcançaram a misericórdia. Alcançaram por quê? Pela fé. Por quê? Porque os judeus, eles tentaram fazer pela lei, ou seja, pelas obras. Eles tentaram impor que as obras deles alcançassem a salvação, e eles não aceitaram o Messias. E aqui ele diz que se tornou uma pedra de tropeço para eles, que Cristo se tornou uma pedra de tropeço. Por quê? Porque justamente eles não aceitaram esse advento do Messias, que tinha inúmeras profecias que os próprios judeus muito conheciam. Eles não aceitaram o Cristo, o enviado de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo e cumprir a lei e abrir um novo parênteses na história, que a salvação seria através da graça. Na verdade, a salvação sempre foi através da graça, querido. Mas Deus, ele faz uma aliança lá atrás com Israel, e todos os sentidos dessa aliança, quais são os dois principais? A lei e os sacrifícios, elas apontavam para Cristo. Que Cristo viria e realmente limparia o pecado do homem, e de uma forma, através do seu sacrifício, ele reataria a possibilidade de relacionamento homem-Deus, que os sacrifícios não podiam fazer. Dessa forma, os judeus que não entenderam isso, este capítulo 9, eu creio, é destinado exclusivamente a eles, a esse não entendimento deles. E qual é o ensino para nós? Que, mais uma vez, a salvação de Deus vem através da fé e não das obras. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com esses pequenos minutos desta aula, desta videoaula, né? Que você possa orar a Deus, buscar o entendimento através do Espírito Santo, porque eu não posso dar esse entendimento a você, assim como você não pode dar a mim, mas o Espírito Santo, ele sim, através da graça de Deus, ele nos dá o entendimento da verdadeira vontade de Deus, para a minha e para a sua vida, e dessa forma cresceremos juntos em unidade como corpo de Cristo, e vamos crescendo e nos colocarmos à disposição do Senhor, para que sejamos canal de bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal em nome de Jesus.